Uma vez eu vi uma história que eu decorei, porque eu acho que ela ilustra muito bem o que a gente vai ouvir hoje, o que Deus quer falar com a igreja hoje. A história de um pastor, que ele pegou um táxi para ir ao aeroporto, e ele estava com a Bíblia na mão, e o motorista do táxi falou: o senhor lê a Bíblia e tal? Ele falou: sim, eu creio na palavra de Deus, eu sou um crente em Jesus. Ele disse: olha, tem um vizinho, que ele anda com a Bíblia, eu admiro muito a família deles, preciso de ver uma família alegre, unida, a gente não vê discussão, nada naquela casa. Ele elogiou o seu vizinho. E aí o pastor, curioso, perguntou: e você já foi à igreja com ele? Ele falou assim: não. Mas por quê? Ele falou: nunca me chamou. Eu acho legal, não vou desconstruir a frase totalmente, mas eu ouço às vezes assim, dizendo assim: olha, viva o evangelho, se necessário use palavras. Isso é uma coisa que eu nunca entendi direito. Sabe por quê? Você vê a minha vida e eu não uso palavras, eu vou fazer o quê? Telepatia? Como é que eu... Claro que a gente tem que usar palavras. É claro que nós temos que ser propositivos na anunciação do evangelho. Escuta, dói em você quando você vê tanta história de aborto? E gente tentando normalizar o aborto como se não fosse um crime. Dói em você? Dói no seu coração? Dói em você a violência contra a criança? Dói em você quando você ouve falar sobre pedofilia? Dói em você quando você vê depressão crescendo no meio dos adolescentes, jovens, olha, destruído pelas drogas, tanta promiscuidade, sexualidade toda distorcida? Dói em você? Dói em você quando você vê lares totalmente disfuncionais? Dói em você ver milhões de pessoas que não têm sentido não sabe de onde veio, não sabe qual a identidade, qual o seu propósito de vida, e muito menos para onde eles estão indo? Dói em você? A questão é o quanto realmente nós amamos a Deus e pessoas, A nossa frase identitária é: apaixonados por Deus e por pessoas. Nós amamos a Deus de todo o coração, com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós amamos a Deus. E se amamos a Deus, nós amamos aquilo que Ele ama, que são pessoas, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós. Isso também faz com que nós olhemos para Ele e digamos assim: se Ele me amou assim, eu devo levar essa mensagem. Nós estamos realmente envolvidos nessa tarefa de evangelizar, a tarefa que envolve a evangelização daquele que ainda não conhece Jesus? Se nós sabemos que a resposta para todo esse sofrimento aqui é Jesus, o que nós estamos fazendo? Por que será que nós não evangelizamos? Por que será que a gente é muito tímido na hora de anunciar o evangelho? Nós precisamos levar Jesus às pessoas, amados irmãos. E por que nós não fazemos? Nós temos barreiras às vezes que nos impedem. E alguém escrevendo sobre essas barreiras elencou algumas dessas barreiras, e eu acrescentei algumas. Mas às vezes a gente não evangeliza por ignorância, não saber evangelizar. Eu não sei como fazer isso, como é que eu faço isso? Às vezes a gente não faz por temor, porque a gente vai falar de Jesus para uma pessoa e ela vai começar a fazer pergunta, e aí o que eu respondo? Aí vai ficar pior, porque eu não sei o que eu vou responder. Às vezes é por indiferença ao destino eterno das pessoas.
Quantos aqui acreditam que Jesus é o único caminho para se chegar ao Pai? Levante a mão. Quantos acreditam nisso? Ah, sim. Quantos acreditam que Jesus é o único caminho para o céu? Levante a mão. Isso quer dizer que uma pessoa sem Jesus, ele não chega ao Pai. É isso que eu estou entendendo. Isso quer dizer que uma pessoa sem Jesus, ela não vai para o céu. É isso que eu estou entendendo. Bom, então isso é grave, não é? Se uma pessoa que não tem Jesus está condenada ao sofrimento eterno, gente, isso devia tocar mais o nosso coração. Isso nos deveria mover a falar do amor de Deus às pessoas. E às vezes a gente diz, não, claro que eu não tenho indiferença com o destino eterno das pessoas. Sim, mas então por que estamos tão calados? Às vezes você não evangeliza por causa de experiências negativas. Eu tentei fazer, não deu muito bem, né? Eu quero dizer para você que Jesus falou do amor de Deus, que era isso que ele estava fazendo, a um jovem muito rico, e aquele jovem foi embora sem entregar sua vida. Mas Jesus não ficou decepcionado e disse assim, não vou mais falar que eu não consigo falar a respeito de mim mesmo. Gente, nós vamos aprender sobre um fato, uma história que aconteceu lá no livro de Atos, que mostra muito bem como é que a gente pode, nós vamos aprender características de pessoas que evangelizam e têm bons resultados. Você está pronto? Nós vamos entrar nessa história e tirar dali características de como, princípios, valores, de como evangelizar bem, de como alcançar pessoas para Jesus. É a história do Felipe e do eunuco. O Felipe, ele estava em Jerusalém, um discípulo de Jesus, e através de Felipe, Deus vai alcançar um homem. Essa história vai nos mostrar, vai nos falar a respeito de amor, vai nos falar a respeito de empatia, e vai nos falar a respeito de inclusão. Sim, de amor, porque para fazer o que Felipe fez, a única motivação é o amor de Deus. De empatia, sim, porque Felipe tenta se colocar no lugar daquele eunuco etíope que precisava muito do amor de Deus. E de inclusão, sim. Porque quando a gente pensa em inclusão, a gente não vê, às vezes, muito fundo o que estava acontecendo lá no Novo Testamento. Com a história de um povo, os judeus, sendo alcançados pelo Evangelho, a confusão toda que isso deu no meio do próprio povo judeu, a história de ser circunciso ou não ser circunciso, de seguir as tradições judaicas, o que o cristianismo agora vem, o que ele muda. Mas enfim, para o próprio judeu era difícil. Tanto é que Paulo é chamado de apóstolo aos gentios, porque ele rompeu com essa barreira de pregar só para os judeus. Mas na verdade isso tinha acontecido antes. Porque o Felipe está falando aqui para um etíope. Ele não é judeu. Ele está falando para um etíope de uma região da África, e não é exatamente a Etiópia. O território da Etiópia de hoje era mais extenso, era uma região muito rica, muito poderosa. E Felipe vai falar para um homem de outra raça, de uma outra cor, de uma outra, de uma outra etnia. E ele vai falar, mas por quê? Porque será ele raciocinou, ele fez um estudo filosófico, teológico, sobre que ele tinha que romper as barreiras? Não, você vai perceber que isso pode até ter acontecido depois, mas a princípio essa história vai nos contar algo sobrenatural, porque nós vivemos o sobrenatural. Então eu já quero começar dizendo para você que você vai ouvir uma história do sobrenatural, para que nós possamos viver a história sobrenatural. Gente, eu fico assim pensando, e eu queria abrir o teu coração para você ouvir essa palavra, sabe por quê? Uma vez eu vi uma crítica sobre um livro que ficava tentando explicar a Bíblia, e dizer que a Bíblia tinha razão, até que um amigo meu falou assim, olha,
gosto muito do título desse livro, um pastor muito, um mestre. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se a gente provar que a Bíblia tinha razão, talvez a gente prove exatamente que ela não tem razão nenhuma. Eu falei assim, eu fico pensando assim, sabe o que é verdade? Qual é a razão, a lógica humana que tem um milagre? Tem. Se a gente começar a ficar fazendo críticas ao texto bíblico para tentar explicar ela de uma maneira humana, larga a mão do Evangelho. Sabe por quê? Aí a Bíblia é um livro realmente ultrapassado, que não tem mais nada a ver com a gente aqui. Nós não podemos fazer essa interpretação desse texto a partir do ponto de vista natural, porque essa aqui é uma história sobrenatural de um Deus que vai além das próprias regras da natureza, que vai muito além da explicação da razão humana. Sabe por quê, gente? Se a gente começar a cair nessa coisa de tentar interpretar a Bíblia de outras maneiras, para atualizar ela para esse momento, acabou a Bíblia, acabou o Evangelho. Gente, nós acreditamos ou não que Jesus... Quantos aqui acreditam que Jesus nasceu de uma virgem? Então como é que se explica que Gente, nascer de uma virgem, isso é total loucura. Quantos aqui acreditam que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava apodrecendo lá no sepulcro há 4 dias? Quantos aqui acreditam nisso? Pronto. E quantos acreditam aqui num Deus que se fez homem, que morreu, mas ressuscitou e está vivo? Pronto. Pronto. Esse é o Evangelho. Então, sobre essa perspectiva, nós vamos ver a evangelização, essa história de evangelização, e você vai tomar posse desse poder de Deus, para nós alcançarmos pessoas para Jesus, amém? Características dos apaixonados por Deus e por vidas, e por pessoas. Primeiro, sensibilidade. Eu já disse aqui o que dói no seu coração, você tem que ser sensível. Segundo, atitude. Não adianta apenas ficar olhando e dizer, está doendo meu coração, mas você não tomar uma atitude. Você precisa tomar atitude. Terceiro, estabelecer conexões. Estabelecer conexões. E ser objetivo naquilo que você tem para dizer. Nós vamos ver isso agora. Já estou vendo algumas pessoas assim bem encolhidinhas. Está frio, muito frio aqui ou não? Quantos aqui acham que está frio demais aqui? Tá bom? Tá legal, é só alguns ali. Tem alguns para cá. Tá. Bom, olha só. A sensibilidade é nós estarmos abertos e alertas para recebermos direção da parte de Deus. Uma vez eu vi uma missionariazinha, que ela estava começando a sua vida como missionária, e ela foi orar e pedir a Deus assim, Deus, coloca em mim o mesmo sentimento que o Senhor tem por uma vida que ainda não conhece, pelos perdidos, coloca o sentimento. Aí ela começou a sofrer tanto, que ela falou para Deus assim, para Deus, porque o meu coração não é do tamanho do seu. Temos que ser sensíveis à direção da parte de Deus. Olha só. Veja o que o texto em Atos 8, eu acho que esse texto aqui está errado, mas já foi corrigido ali. Não, Atos 36, 2 não dá, né, gente? Aí fica complicado, que você não vai achar. Atos 8, né? Pode ir lá para o Atos 8. Então o texto diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Percebe? Olha só, o Filipe está em Jerusalém. Jerusalém, onde está acontecendo os sinais operados pelos apóstolos, está uma coisa grande, e tem o maior mover de Deus na cidade. Quem não quer estar no meio do mover de Deus? Todo mundo vai para lá e fala que é o movimento do Espírito Santo, todo mundo vem. Só que o Filipe, porque ele ouve a voz ele ouve a voz do quê, gente? De um anjo. Quantos de nós temos ouvido vozes de anjo hoje aqui? Né? Eu fico perguntando, me questionando,
Mas ele ouve a voz do anjo, e o anjo diz para ele: sai do lugar onde você está, sai dos holofotes, sai desse grande moverzão aí, e vai para o anonimato. Anonimato, falar com uma pessoa. Sai da multidão e vai para a pessoa. E sabe por que ele entendeu isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Esses dias, você sabe, que já me ouviu falar aqui, eu aprendi isso com o pastor Gilson: antes do café para o corpo, precisamos ter o alimento para o nosso espírito. E a gente, eu e a princesa Tânia Mar, a gente sempre procura fazer isso, né? Então, às vezes, quando ela sai, vai ler a Bíblia um pouquinho ali, a gente acorda e tal, depois a gente vai orar juntos. Eu fico ali, e esses dias eu gosto de ler e eu gosto de escutar a Bíblia. E nós estamos acompanhando a leitura da Escola do Discípulo, e está no livro de Jonas. Livro de Jó. Não vai trocar o Jonas por Jó, senão tem que sair. Sai daí, Jonas, esqueceu o lugar de Jó, né? Sabe a história lá. Então, estava lendo Jó, e eu já li aquele livro algumas vezes, e Jó é uma figura, né? Essa é uma história que a gente sempre lembra quando se fala de sofrimento. E eu fiquei ouvindo aqueles amigos de Jó. Eu falei: mas esses amigos de Jó são insensíveis. Os caras estão vendo o cara ruim, parece que faz questão de... Mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção, enfim. Depois eu conto essa experiência, quem sabe aqui uma outra hora. Mas, e Deus começou a falar comigo, eu comecei a ouvir Deus, e Deus começou a falar sobre o que isso significava para aquele momento da minha vida, e foi falando. Aí a Tânia voltou para nós orarmos juntos. Eu falei para a princesa Tânia Mar assim, eu falei: hoje Deus está falador, viu? Porque o tanto que eu já escutei aqui, Deus fala. Você sabia, igreja, que Deus fala? Eu vi uma vez um irmão falar: rapaz, aquele lá fica falando que Deus fala com ele. Para mim esse cara está louco. Não era um homem de muita fé, né? Esse cara está louco. Como que Deus fala? Ele fica ouvindo Deus falar. Quem é que vai falar com Deus? Você vê a ideia que ele tem de Deus, né? Deus é o seu papai, que fala com você a hora que você perguntar qualquer coisa para ele. A hora que você quiser falar, você abre a Bíblia assim, Deus está falando com você continuamente. Deus está falando com você continuamente. A palavra de Deus é Deus falando com você. E o Felipe, ele tinha essa intimidade com Deus, que ele então ouviu Deus falando: sai daí, Felipe. Aí o que ele fez? Ele foi sensível à voz de Deus, e saiu e foi para onde Deus queria. Olha só, depois de ser sensível, ele tomou atitude. Olha o que diz Atos 8, 27. Diz assim: ele se levantou e partiu. Ele falou assim: parti, né? Parti. Ele foi. Ele ouviu, foi sensível e foi para onde Deus estava mandando ele ir. A atitude fez com que ele chegasse ao etíope que precisava ouvir de Jesus. Ouça o texto, dos versículos 27 ao capítulo 8, 27 até o 30, a primeira parte. Então, se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Olha só, começou dizendo: então levantou-se e partiu, e no versículo 30, na primeira parte diz: então Filipe correu para a carruagem. Gente, é urgente
É urgente que nós anunciemos a palavra de Deus. É urgente que nós falemos do amor de Deus. É urgente que a gente fale do Jesus que transforma. É urgente, é urgente. Não dá para esperar um pouquinho, não, depois eu falo. É urgente. As pessoas estão sofrendo sem identidade e propósito. As pessoas estão sofrendo sem comunhão com Deus. E é urgente que elas saibam qual é a resposta. É urgente. Nós precisamos anunciar Jesus. Precisamos correr e anunciar Jesus. Veja só, quando você toma atitude, o Espírito revela o necessário para a ação. Olha só, nesse caso aqui indicou até o destino. Sempre vai ter o destino, pode ser um destino geográfico, outro tipo de destino. Mas ele põe aqui, ó, sul de Jerusalém para Gaza. Mostra o destinatário, para quem ele deveria falar. Destinatário, um oficial eunuco etíope. E mostra a mensagem. Por favor, produção, pode passar o versículo, que isso aí ajuda as pessoas a perceberem lá. Aí. Destino sul de Jerusalém para Gaza, destinatário um oficial eunuco etíope e a mensagem, porque ele estava lendo Isaías 53, de 3 a 8. Você percebe? Ó, sensibilidade, ouvindo a voz do Espírito o tempo todo. Sabe por quê? Quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente não é sensível ao que Deus é sensível, a gente vira egocêntrico, egoísta. E o egoísta, como diz John Maxwell, não é tanto a pessoa que pensa muito em si mesmo. É aquele que não pensa nada ou muito pouco a respeito do outro. Nós precisamos nos importar. De nada adianta ouvirmos a voz do Senhor, mas não sermos obedientes. Por isso, vá, encontre novas pessoas e anuncie a palavra. Nós precisamos de atitude. No tempo de hoje, nós precisamos de atitude, 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 atitude. Se a gente ficar nas mesmas atitudes, nós teremos os mesmos resultados. Agora, se a gente tiver atitude diferente, os resultados serão outros. E nós precisamos tomar atitude. O mundo está gritando, as pessoas estão gritando. A fome, a sede de Deus, a dor terrível, a vazio dentro do coração das pessoas. As pessoas precisam de Jesus e nós é que temos que tomar a atitude de ir, ouvir a voz de Deus, ir para onde Deus está falando, para que nós sejamos indo e para que a gente possa realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que é alcançar essas pessoas que estão sem Jesus e anunciar Jesus a elas. Você percebe? Sensibilidade, atitude e conexão. A conexão, olha só, Filipe ele se conecta ao universo do etíope, fazendo uma pergunta referente ao livro que ele estava lendo. Olha o texto. Então, ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito, olha aí, um anjo, agora o Espírito. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aproxime-se e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha aqui, agora vamos ver o que conexão é igual ao quê? Primeiro, conexão é igual a atenção. Conexão é igual a atenção. Esteja atento, ouça, faça perguntas, ouça. Todos precisam de um ouvido amigo. Sobre atenção, tem uma princesinha chamada Luísa, que é minha neta, Luísa. E você tenta chamar a atenção dela. Ela é muito simpática, ela cumprimenta, sim. Mas eu já notei uma coisa: ganhar a atenção dela é outra coisa. Então não adianta ficar tentando chamar atenção, fazendo palhaçada. Ela está aí e tal. Mas você sabe como eu me conecto ao mundo dela? Quando eu participo do teatro que ela quer fazer.
Às vezes ela é a professora, às vezes ela é a diretora, às vezes é a aluna. E eu sou vários tipos de personagens também. Aí às vezes eu quero ser alguma coisa, ele fala, não, vovô, você é tal coisa. Aí eu visto o personagem, quero fazer uma coisa que eu imagino que eu tenho que fazer. Não, vovô, não é para fazer isso. Quer dizer, aí eu começo a entrar na dela. Dali a pouco eu ganho abraço, ganho carinho, ganho atenção. E ganho, muitas vezes, aquele carinho que eu percebo que eu me conectei a ela. Ela percebeu, o vovô me deu atenção. E ele está participando comigo dentro do meu universo. Não é, claro que ela vai pensar tudo isso, irmão. Eu estou dizendo a minha percepção. Não fui eu quem disse, porque às vezes o mais velho quer, cuidado aí, não faz isso, não pega aquilo, vai. A gente só fica mandando, né? Falando o que deve, o que não deve, mas a gente não se conecta. Sabe o que Filipe fez? Ele quando ele está ouvindo, olha, você imagina a cena. Quem é o etíope? Ele é o tesoureiro de um reinado rico. A rainha de Candace era uma linhagem de rainhas. Ela era muito poderosa, tinha muito dinheiro. E o que ele cuidava? Ele cuidava de todo o tesouro. Ele tinha grana também. Agora você imagina, o cara está numa carruagem, ele é um sujeito importante, aí vem um cara andando. Aí a carruagem, eu imagino que anda mais depressa que um cara caminhando. Eu imagino que porque ele falou que correu, aí ele começou a correr. Se fosse o eunuco, eu falava, rapaz, esse cara a pé, correndo ao lado da minha carruagem, esse cara quer me assaltar, né? Mas eu acho que ele não pensou isso. Talvez o mundo não era tão violento, mas era, né? Porque acontecia também ataques naquelas estradas. Mas ele está correndo. Sabe por que ele está correndo ao lado? Porque ele está se conectando. Ele está ouvindo. Ele está percebendo o que está acontecendo. Ele não chega com resposta pronta. Porque às vezes a gente acha que evangelizar... para um pouco aí. Deixa eu falar para você. O homem sem Jesus está perdido e vai para o inferno. Aceita Jesus, se arrependa agora e você foi. Aí a pessoa leva aquele baque, né? Nem entendeu direito, você sai sem resposta nenhuma, e aí alguns até dão assim aquela explicação, eu já falei do evangelho, o sangue dele não está mais sobre minha mão, agora é com ele. Não, é com você mesmo que não soube se conectar, que não soube escutar, que não soube ouvir as necessidades. Nós precisamos nos conectar, meus irmãos. O que será que o teu vizinho está precisando? O que será que ele precisa? Está precisando de algum favor? Quem sabe ele gosta de comer um churrasco, uma pizza, um sushi. Quem sabe num dia de muita pressa ele está precisando que você ajude ele. Não sei, se conecta. Se conecta. Se conecta. Seja empático. Se coloque no lugar dele. Deixa eu me colocar no lugar dele, o que ele está precisando? Não é só chegar lá e derramar, dando bibliada em todo mundo. Não, primeiro se conecta. Qual é a necessidade? Atenção, empatia. Todos precisam de um ouvido amigo, por exemplo. No mundo de hoje todo mundo quer falar, todo mundo quer mostrar que prova, todo mundo quer vender alguma coisa, todo mundo quer falar alguma coisa. Ou então eu entro dentro do celular, e lá no celular se eu não gosto eu tiro, eu aperto o xizinho, sai daí, eu vou ouvir outra coisa, eu quero... É desse jeito, ninguém quer ouvir ninguém mais. Mas nós precisamos ser o povo que tem o ouvido aberto para ouvir a necessidade das pessoas. Conexão é igual a disposição. Esteja disposto a fazer as conexões necessárias para que novas pessoas sejam alcançadas para Jesus. Disposição, tem que estar disposto. Você não acha que o cara tinha que estar disposto para andar ao lado daquela carruagem, correr e fazer a coisa? É isso aí. É igual o que eu estava contando da minha netinha. Tem dia que você está cansado, né? Esses dias eu ouvi uma história assim, de alguém que fala assim,
olha, não dá muita tela para o seu filho e tal. Aí a pessoa chega em casa e fala, como eu vou dar tela para o meu filho? Não aguento ficar brincando com ele o tempo todo. Aí enche o seu filho de tela. A gente está assim. Vai aí. A disposição envolve sim, às vezes, tirar um pouquinho do seu lazer. Envolve sim, tirar um pouquinho do seu conforto. Para você ir até alguém, ouvir alguém, se importar com alguém. Estabelecer conexão exige sim disposição, ouvido, disposição. Envolve sim empatia, de você se colocar no lugar do outro. Como é que ele se sente passando isso que ele se sente? Como ele sente? Uma vez eu estava fui até um velório e tinha uma filha, o seu pai tinha falecido, e ela assim, estava inconsolável. E eu ia me caminhando até outra, aí chegou o irmão e falou assim, vai devagar, porque às vezes ela até se torna agressiva, porque ela não está entendendo muito bem. E eu cheguei, me aproximei dela, eu falei assim, essa hora eu acho que é uma das horas mais difíceis, se não for a mais difícil da nossa vida, né? Ela virou para mim e falou assim, por quê? Você já perdeu o pai? Eu falei sim, e foi muito dolorido para mim. Ela falou, é? Como foi quando você perdeu o seu pai? Pronto. Você se coloca no lugar da outra pessoa, você tem uma experiência que pode se conectar à pessoa, faça isso, seja empático. Mas nós vivemos num mundo que exige tanto, e é tanta concorrência, que a gente está, mais do que nunca, cada um por si, Deus para todos, né? Isso é uma frase antiga, né, gente? Ninguém mais nem sabe isso aí. Mas, então, é a expressão pura do que o mundo vive hoje. O mundo é egoísta, egocêntrico. Mas ser empático é ser exatamente a imagem e semelhança de Jesus. O que é empatia? Definição: é colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro. O que Jesus fez? Onde Jesus estava antes dele descer à terra? Estava nos céus. Deus tem alguma necessidade, assim, tipo assim, se ele não tiver isso, ele deixa de existir? Deus é autossuficiente. Só que ele olha para nós e ele se importa conosco, ele nos ama, e aí ele toma o nosso lugar. Ele vive como se fosse um de nós. Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus encarnado, ele vive. Ninguém mais pode orar agora e dizer assim, Deus, sabe o que é aqui? É difícil, o senhor não sabe como que é aqui. Pode dizer isso para Deus? Não, porque Jesus sabe exatamente o que é estar, é ser como você é. E olha que ele já passou muita coisa que você não passou e nem vai passar. Jesus foi assim, nós precisamos ser assim com as pessoas, e depois de conectado, a hora que você estabelece a conexão, aí sim, aí é só agir com sabedoria, amor e gentileza. Sabedoria, amor e gentileza. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de amor, nós precisamos ser gentis. Olha, eu sei, tem hora que a gente pensa, precisa ser aquele cristão aguerrido. Sim, nós temos que defender pautas e valores, princípios do reino, sim, e é conosco mesmo, não é? Como diz o outro, é com nós. Pois é, mas tem hora que parece que a gente passa um pouquinho do ponto. Você não tem esse sentimento? Parece que a gente está mais com raiva e mais bravo do que quem não conhece. Gente, eu sei que tem hora, me repito, temos que ser aguerridos, mas meu Deus, nós somos do evangelho em que Jesus falou que a gente tem que amar o inimigo, abençoar os que nos amaldiçoam. E ele repete, diz, abençoem, não amaldiçoem. Paulo fala isso sobre o amor que é prático lá em Romanos. Nós somos do povo do amor e da gentileza. Sejamos assim. E por fim, objetividade. Diante da abertura e oportunidade, o evangelista, de forma direta e objetiva, anuncia Jesus.
Olha lá o texto, 8, 35, 36. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uau, uma declaração dessa naquela época. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Sabe o que significa arrebatar? Significa arrebatar. Não significa que nós vamos fazer uma análise crítica ao texto, que vai assim, não é, o que é, ele baixou, e sei lá a explicação. Arrebatar, ele sumiu dali. Sabe o que é sumiu? Ele sumiu. Sobrenaturalmente. Você quer encarar o sobrenatural? Viva o que Deus está pedindo para você viver. Enquanto você for pelas suas próprias forças, você só vai ver o natural mesmo. Mas na hora que você viver o sobrenatural, coisas sobrenaturais acontecerão. Nós temos que ir nesse caminho, viver a vontade de Deus. Nós estamos só de passagem aqui, irmão. Você não vai levar o seu carro, sua casa, seu terno, sua roupa, suas viagens para o céu, não. O que você vai levar para os céus é almas para Jesus, vidas para Jesus. E isso é o que deve ferver em nossos corações. Saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Sem vacilar, devemos falar de Cristo. Ao fazermos isso, nós não vamos discutir sobre que igreja que é melhor, que igreja que é pior, religião e tal. Nem entraremos em discussões sobre certas doutrinas, polêmicas estéreis, não adiantam para nada. Mas nós vamos falar com clareza sobre Jesus, a pessoa de Jesus. Nós vamos falar com clareza o que Jesus fez por nós e o que Ele pode fazer pelas pessoas, calcado na sua própria palavra. Amados irmãos, aqui eu não estou falando que é para falar do evangelho de qualquer maneira, mas é aquele evangelho que quando uma pessoa pergunta, você diz o que Jesus disse. Você quer seguir Jesus? Sabe o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi sucinto, objetivo e direto, sim ou não? O que eu faço para te seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer o quê? Reconhece que eu amo você, que eu entreguei a minha vida por você. Jesus dizendo, Deus está nos dizendo para passar essa mensagem. Deus ama você, Ele quer dar a você a certeza de vida eterna, de vida com Ele. O que você precisa fazer é abandonar essa razão de querer controlar a sua vida. Entregue sua vida para Jesus. Você não vai aprender tudo agora, mas você vai desejar seguir Jesus todos os dias da sua vida, em oração, lendo a palavra e seguindo a Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus? Simples assim. Foi simples assim com esse homem. O evangelho é uma pérola muito valiosa para a gente vender de qualquer maneira. Não é troca-troca não. Vem para Jesus que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, tal. Vem para Jesus que você vai ser o beneficiado. Não, venha para Jesus porque você vai ter que negar-se a si mesmo. Você vai ter que tomar a sua cruz e vai seguir. Mas o que você vai ter aqui, esse vazio que você tem vai ser preenchido. A sede da água que você tem, é só Jesus que pode te dar. A fome para saciar é só Jesus. E aí você anuncia, a pessoa entrega. O evangelho não é um evangelho barato, ele é uma pérola muito preciosa, não pode ser desvalorizada, mas a gente pode com muita objetividade falar de Jesus e levar uma pessoa a Jesus. 2 Coríntios 5, 18, 20, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Anuncie o rei, faça o rei conhecido. Viva a cultura do reino de Deus. Viva! E permita que essa cultura avance sobre a sua família. Permita que Jesus seja conhecido pelos seus vizinhos, pela cidade. Jesus pode transformar vidas, Jesus pode transformar famílias, Jesus pode e transforma cidades, Jesus pode e transforma nações. Que Deus nos abençoe, que nós entendamos esta mensagem e possamos praticá-la vivendo o sobrenatural. É uma aventura maravilhosa quando você vive a vida sobre essa perspectiva.